Eu acho que a Tânia, mais ou menos, quando ela me fez esse convite, ela mais ou menos imaginou que nós iríamos abordar essas novas medicações que estão chegando, esse novo PCDT, que na verdade é um PCDT que foi criado em 2018, mas que parece até aquela história da viúva porcina, né? Ela aparentemente virou viúva, mas nunca ter sido casada, né? E esse protocolo, esse PCDT de 2018, eu me lembro que em janeiro de 2018, eu fui à reunião em Brasília para participar para a confecção desse novo PCDT, que nunca foi efetivamente implementado. E agora tivemos nesse final de ano todo esse atraso da disponibilização das medicações, as medicações que aparentemente deveriam ter sido implementadas não foram, né? E agora uma compra emergencial de sofosbuvir genérico, mais o Daclatasvir, e agora mais recentemente um novo pregão eletrônico, em que aí sim foi comprado essas duas novas medicações. De qualquer maneira, só para historiar um pouquinho essa situação, esse... Que avança, que é... Tá ok. Esses são apenas os nossos conflitos de interesse. A hepatite C, a gente aprendeu nesses últimos anos que ela tinha uma prevalência da infecção pelo vírus C muito mais ampla do que a gente poderia imaginar. Eu me lembro de alguns trabalhos feitos pela Organização Mundial de Saúde, CDC, em que a prevalência da infecção pelo vírus C chegaria a algo em torno de 1,5% a 2% da população mundial. Então, durante muitos anos, eu dei aula falando de 150, 170 milhões de indivíduos infectados pelo vírus C. Hoje, a gente já baixou essa prevalência para algo em torno de 70 milhões de indivíduos infectados pelo vírus C. Então, no Brasil, há cerca de uns 15 anos atrás, um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Hepatologia mostrava que nós teríamos algo em torno, né, de 1,5 milhão a 2 milhões de indivíduos infectados, uma prevalência da ordem de 1,2, 1,3. Hoje essa prevalência é bem menor, em torno de 0,7%. Mas de qualquer maneira, hoje o Brasil está em amarelo, com uma prevalência em torno de 0,8 a 1,3% da infecção. Pode passar o próximo, por favor. E essa prevalência de infecção pelo vírus C, ela tem sido cada vez mais debatida. Onde estão esses pacientes, né? Os pacientes que nós tínhamos hepatite C, aqueles que tinham histórico de transfusão de sangue, uso de drogas injetáveis, muitos desses pacientes já tinham chegado nos nossos serviços, seja lá no Fundão, seja aqui no Gafre. Hoje, essa frequência de chegada de novos pacientes vem diminuindo progressivamente, né? Já não se tem mais nenhum caso de hepatite por transfusão de sangue, praticamente isso é quase caso de polícia, você ter algum paciente com infecção pelo vírus C por via transfusional. Então, cada vez mais a gente tem visto aquele paciente que chega porque tem um histórico de um acidente pérfuro-cortante, é um profissional da saúde, é um usuário de drogas injetáveis, e é um homem que faz sexo com homem, um paciente HIV positivo e assim por diante. Bom, a primeira documentação que nós tivemos desde 2014 para 2015, do primeiro protocolo brasileiro, né? Pode passar o próximo. Nós tivemos, então, essa estimativa que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde em 2017 e 2018, que essa prevalência tinha caído de 1,2 para 0,7, de algo em torno de 1,5 milhão de pacientes infectados para 600 mil. Quer dizer, o que está acontecendo? Nós não estamos tendo mais novos casos, isso é uma verdade, quer dizer, a incidência de novos casos vem diminuindo. Aproximadamente entre 99 e 2016, 155 mil pacientes foram diagnosticados com a infecção pelo vírus C virêmico, com HCV-RNA positivo, e algo em torno de 110 mil pacientes que foram tratados. Existem ainda muitos para se diagnosticar e ainda muitos ainda para tratar. Lembrar que a hepatite C ela é uma doença que tem um comportamento clínico bem diferente da hepatite A e da hepatite B.
Então ela é uma infecção que se cronifica na sua grande maioria dos casos. Enquanto um indivíduo que se infecta pelo vírus A 100% cura, infecção pelo vírus B na idade adulta 10% apenas vão cronificar, a infecção pelo vírus C em 80% dos casos ela não se cura e ela acaba caminhando para uma infecção crônica. Crônica, hepatite crônica, cirrose e suas complicações. De modo que de cada 4 óbitos de pacientes que tiveram alguma doença crônica do fígado, 3 pelo menos o foram pelo vírus da hepatite C. Tratamento da hepatite C, para uma pessoa que já tem 40 anos de formado, eu vivia toda essa história que está aqui. Eu ainda sou de uma época que a gente chamava hepatite C de não A não B. E eu me lembro no Hospital do Fundão, em que eu comecei a trabalhar em 82, e nós fomos participar de uma tese de doutorado e de cátedra do chefe de serviço da gastroenterologia do Fundão. O professor Fraga nos chamou no gabinete para dizer para ele, Henrique Sérgio e eu, vocês vão fazer a tese, a parte prática braçal da tese do professor Jorge Toledo. Então nós acompanhávamos todo e qualquer paciente que tinha tido transfusão de sangue no Hospital do Fundão. O paciente tomava sangue e nós íamos atrás. Isso em 1982. E nós encontramos uma frequência naquela época de quase 20% de indivíduos que tinham hepatite pós-transfusional não A não B. O professor Clóvis, o Pedro Clóvis Junqueiro, o dono do banco, chefe do banco de sangue do Fundão, dizia: nesse hospital não tem hepatite. E nós encontramos 20% de casos de hepatite pós-transfusional, hoje chamada C, que naquela época era chamada não A não B. 99% assintomáticos e anictéricos. Nós apenas identificamos aquela hepatite pós-transfusional porque a gente viu que as transaminases tinham subido após a transfusão de sangue. Então eu ainda sou da era da não A não B, em que a gente até tratava esse doente com corticoide. A partir do trabalho do Hufnagel, em 1990, passou a se oferecer o interferon, que curava 10% dos casos. A partir de 98 surgiu a ribavirina. A ribavirina era uma droga que não tinha tido sucesso com nenhuma outra doença. A ribavirina, na realidade, ela é uma medicação que é a procura de uma doença. Foi testada para hepatite B, não funcionou. Foi testada para HIV, também não funcionou. Tinha sido testada por um vírus chamado vírus respiratório sincicial, também não respondeu. E aí algum interessado naquela molécula resolveu adicionar a ribavirina ao interferon. E percebeu que de 10% ele subia para 25%. A partir de 2001 surgiu o interferon pegilado, o mesmo interferon, só que modificado molecularmente para ficar a molécula do interferon em volta dela o polietileno glicol. Os resultados praticamente chegaram à metade e a partir dos anos de 2011 surgiram os primeiros inibidores de protease, telaprevir e boceprevir, que fizeram com que a taxa de cura chegasse a 60%. Mas, efetivamente, somente a partir de 2014, com a chegada dos 3 primeiros DAs, os agentes antivirais de ação direta, os infectologistas têm o esquema HART, nós, hepatologistas, temos os DAs. Então, os agentes antivirais de ação direta, aí no caso, o sofosbuvir, cimeprevir e daclatasvir. Então, esses medicamentos, ou feitos em separação, sofosbuvir com ribavirina, ou sofosbuvir e cimeprevir, ou sofosbuvir e daclatasvir, fizeram com que a taxa de cura fosse para mais de 90%. Então, hoje, nós não consideramos mais nenhuma resposta virológica sustentada. A palavra é RVS, resposta virológica sustentada. É a indetectabilidade do vírus C 3 meses após o tratamento. Hoje a gente considera que não se admite mais alguém que tenha menos de 95% de chance de cura. Então, menos de 90% já é considerada subótima. Então, até 2017 era isso que nós tínhamos disponível no Brasil. Então, sofosbuvir e daclatasvir, sofosbuvir e cimeprevir,
sofosbuvir puro com a ribavirina, o ledipasvir e o sofosbuvir, que é o Arvone, né? O elbasvir e o grazoprevir, que é um medicamento da Merck, chamado Zepatia, e o ombitasvir, paritaprevir, dazabuvir, que é o Viquira do laboratório AbbVie. Todos esses medicamentos, eles agem no próprio ciclo biológico de reprodução do vírus da hepatite C. E aqui é interessante comentar, quer dizer, principalmente para os mais jovens, o vírus C ele é um vírus que ele tem uma diferença crucial em relação ao B e ao HIV. B e HIV são infecções crônicas por natureza, porque o vírus da hepatite B, à semelhança do HIV, ele se reproduz dentro do núcleo da célula hepática. Já o vírus da hepatite C, ele é um vírus de reprodução intracitoplasmática, ou seja, não há integração do genoma do vírus C com o genoma do dono do vírus. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu digo que o paciente teve RVS, ele está indetectável do HCV-RNA 3 meses depois do tratamento, professor, eu posso dizer que ele está curado? Ele está curado. Aquela infecção não voltará, a não ser que ele se recontamine de novo. E eu já tive alguns pacientes CHIV, pacientes homens que fazem sexo com homem, que se recontaminaram de novo pelo vírus de hepatite C. Porque o fato de ele ter tido hepatite C não deu a ele uma imunidade duradoura, como a gente tem, por exemplo, com a hepatite A. Então, ele é um vírus de reprodução intracitoplasmática, e isso faz uma diferença. Então, alguns desses medicamentos agem na região da protease do vírus C, outros agem na região da NS5A e outros agem na região NS5B. Então, antes de 2013, nós só podíamos utilizar como medicamento para hepatite C o interferon pegilado e a ribavirina. Havia algumas contraindicações, eu não podia usar em qualquer paciente, ele tinha que ser tolerante ao interferon, tolerante à ribavirina. O interferon ele é uma droga imunoestimulante, eu não posso usar interferon numa paciente que tenha doença autoimune. Não se podia usar em paciente com cirrose hepática descompensada, cardiopatia, gestante, doença mental, doente. Poderia muitas vezes fazer até surto psiquiátrico pelo uso do interferon. Hoje, a medicação com os novos IAs, ela é praticamente elegível para qualquer tipo de paciente. Então eu posso tratar o cirrótico, eu posso tratar o cirrótico descompensado, eu posso tratar o indivíduo que tenha comorbidade como doença mental, doença renal crônica, né? Paciente com insuficiência renal crônica tem diálise. Semana que vem, na terça-feira, uma colega nefrologista vai defender tese dela aqui de mestrado, aqui nessa casa, no mestrado de HIV, AIDS e hepatite, em que ela tratou mais de 100 pacientes com insuficiência renal crônica dialítica, todos tratados com sofosbuvir e daclatasvir, taxa de cura 100%. Não tivemos nenhuma falha. Então, essa é a maior demonstração de que essas drogas são extremamente, né, embora possam ser caras, elas são extremamente eficientes nessa população. Doente psiquiátrico, eu não podia tratar interferon, não podia dar interferon para o paciente com distúrbio bipolar, né, depressão, porque eu poderia agravar aquele quadro psiquiátrico. Transplantados, interferon poderia fazer com que ele perdesse aquele fígado novo, porque faria com que houvesse uma chance maior de rejeição, seja de transplante de fígado quanto de transplante de rim. E pessoas que vivem, né, com o uso de drogas injetáveis. Então, hoje, o tratamento com os DAs ele é universal. Praticamente, a única situação que ainda não está bem definida, inclusive no PCDT, é a população pediátrica com menos de 12 anos e com menos de 35 quilos. Né? E, obviamente, que a mulher gestante, no meio da gestação, a gente acaba optando em deixar terminar essa fase e tratar o paciente. Então, falando especificamente sobre o PCDT, nós já tivemos, ao longo desses últimos 5 anos, 3 diferentes PCDTs. Esse foi de 2015. Só liberava o remédio para quem tivesse fibrose avançada. O remédio era muito caro, o Ministério não tinha dinheiro para comprar para todos os pacientes, então se privilegiava aquele paciente que tinha fibrose mais avançada, 3 ou 4, ou seja, fibrose já em pontes ou cirrose. O paciente poderia ter fibrose grau 2, desde que essa
comprovação fosse por biópsia de mais de 3 anos. Ele poderia ter manifestações extrahepáticas, e aí, independente do grau de fibrose, o doente transplantado e o co-infectado poderiam ser tratados independente do grau da lesão do fígado. E o que eu tinha para oferecer para esses doentes? A associação do sofosbuvir, que é um inibidor da polimerase, mais o daclatasvir, que é um inibidor da região NS5A. É um esquema pangenotípico, panfibrótico, posso usar em qualquer grau de fibrose. E a associação sofosbuvir e cimeprevir, que é uma associação também muito boa, mas restrita a pacientes que tinham apenas o genótipo do tipo 1. Então esse era o esquema que a gente oferecia para os doentes até muito pouco tempo atrás. Genótipo 1, monoinfectado, sulficime ou sulfidacla. Para o paciente co-infectado, predominantemente ou prioritariamente sofosbuvir e daclatasvir. E para o paciente que tinha cirrose mais avançada, descompensada, eu não deveria usar o inibidor de protease, eu usava sofosbuvir e daclatasvir, mas por um intervalo de tempo mais longo, não por 12, mas por 24 semanas. Em 2017 mudou. Nós passamos a ter os mesmos 2 atores, sulfidacla e sulficime, e em terceiro chegou uma terceira nova droga, que foi o Viquira, da AbbVie, que na realidade era um medicamento que era uma coletânea desses inibidores da região NS3, da região da protease, que era o paritaprevir ou veroprevir, um inibidor da região NS5A, que é o ombitasvir, e um inibidor da região NS5B, que é o dazabuvir. Então o Viquira, ele é um medicamento que na realidade ele vem sobre a forma de 4 comprimidos ao dia, 3 de manhã e 1 à noite, mas é um medicamento também muito bem tolerado, eficiente, mas exclusivamente para pacientes com genótipo do tipo 1. Tá? Bom, ao longo desses últimos 3 anos, entre outubro de 2015 e outubro de 2018, só que no Hospital Gafre nós tratamos mais de 800 pacientes. Entre pacientes com fibrose avançada, fibrose leve, com infectados, renais crônicos, e a nossa taxa de cura foi de 97%. Então, mesmo com o Ministério da Saúde só nos autorizando tratar pacientes com fibrose muito avançada, essa primeira leva que nós tratamos eram pacientes que tinham fibrose em ponte ou cirrose hepática. Bom, mas a coisa está caminhando. Em 2018, o PCDT que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, ele criou para mim talvez a melhor regra, mais ampla, mais democrática, mais transparente, de liberar a medicação para todo e qualquer paciente, independente do grau de fibrose. Então, paciente com fibrose 0, ele teria direito à medicação. Fibrose 1 também teria direito à medicação. Independente do grau de fibrose, você poderia tratar o paciente com qualquer um desses medicamentos. Então, isso foi liberado a partir de 2018, março de 2018. Tá? E nesse PCDT de 2018, foram incorporadas 2 novas drogas. No caso do sofosbuvir com ledipasvir e o grazoprevir e o elbasvir. Mas foram liberados, quer dizer, foram incorporados, mas nunca chegaram na prática, na ponta. Né? Nós ainda não tivemos acesso nem ao Arvone, que é o sofosbuvir e ledipasvir, nem ao Zepatia, que é o grazoprevir e o elbasvir. Ficamos esses 2 anos, de 2017 e 2018, com o Viquira, com o sofosbuvir e daclatasvir e com o sofosbuvir e cimeprevir. Qual é a vantagem desses novos medicamentos? Sofosbuvir e ledipasvir e grazoprevir e elbasvir. Então, o sofosbuvir é uma associação de inibidor de polimerase mais um asvir. Tudo que termina com esse sufixo asvir é um inibidor da região NS5A. Então, eu tenho o daclatasvir, eu tenho o ledipasvir, mais recentemente, que vai ser incorporado esse ano, o velpatasvir. Então, todos esses que terminam com o sufixo asvir inibem a região NS5A. E o elbasvir também. Então, na realidade, qual é a grande vantagem que eles têm? É a comodidade posológica. Sofosbuvir e daclatasvir eu tenho que tomar 2 comprimidos ao dia, se é que isso possa ser considerado uma barreira, né? 2 comprimidos numa tomada só, é tranquilo. Sofosbuvir e cimeprevir também, 2 comprimidos numa tomada ao dia. Mas sofosbuvir e ledipasvir
sofosbuvir e velpatasvir, grazoprevir e elbasvir são medicamentos coformulados. Eles vêm numa única cápsula, um único comprimido, uma vez ao dia. Tá? Bom, então, o que nós temos hoje em 2018 e 2019? Quando eu coloquei esse slide, quando eu fiz esse slide em 2018, eu tinha certeza que a medicação chegaria. Porque eu fui na reunião em Brasília, dia 10 de janeiro de 2018, e bateu-se o martelo. Vamos ter sofosbuvir e ledipasvir, vamos ter elbasvir e grazoprevir, então vamos ter tudo isso. Tá? Só que deveriam estar disponíveis, eu fiz questão de colocar ali um asterisco, porque não chegaram. Ficamos 2018 inteiro somente com Sofidacla, Sofisime e com Viquira. O ledipasvir e o sofosbuvir não chegou e o elbasvir e o grazoprevir também não chegou. Mas seriam esses os atores, já alguns mais antigos, Sofidacla, Sofisime, que praticamente estão saindo já do cenário. A Bristol, que é a dona da molécula do daclatasvir, que é o Daclinza, simplesmente já desmontou toda a equipe de virologia e já não vai mais sequer produzir o medicamento. O elbasvir e o grazoprevir, que é da Merck, né, a sua equipe de virologia da Merck também foi desmontada, toda ela da área de hepatite C. Porque não está tendo compra pelo Ministério. Quem é o grande comprador? É o Ministério da Saúde, e eles não estão tendo venda, resolveram desativar a equipe. Então, o que nós temos hoje ainda no Brasil disponível? Sofosbuvir e daclatasvir, sofosbuvir e cimeprevir praticamente já foi abandonado, e ainda temos o Viquira. Então, hoje, no Gafre, de manhã cedo, eu vim, trabalhei de manhã, peguei a ponte aérea, fui a São Paulo, voltei e estou aqui de novo. Hoje nós liberamos 6 pacientes novos para começar com Viquira. Então, o Ministério ainda forneceu Viquira de 2018 para 2019. Né? Sofosbuvir e daclatasvir. O sofosbuvir que ganhou a última concorrência foi um genérico, fabricado em Farmanguinhos. Né? Acho que também é uma compra emergencial. E o último pregão, que bateu agora o martelo dia 19 ou dia 15 de janeiro ou de março, eles introduziram 2 novos produtos, o sofosbuvir e o ledipasvir, que já tinham sido aprovado em 2018, vai ser agora o que vai ser comprado, e o sofosbuvir e o velpatasvir. Tá? Então nós vamos ter, muito provavelmente neste ano de 2019, né, 2 produtos. Um para atender genótipo 1, predominantemente para genótipo 1, que é o Arvone, que é o sofosbuvir e ledipasvir. Ele é um medicamento que pode ser usado para o paciente sem cirrose, com cirrose compensada, né? E até mesmo na cirrose descompensada, ele até poderia ser utilizado. Mas, a princípio, o Ministério, para esse paciente com cirrose descompensada, vai priorizar sofosbuvir e velpatasvir. E para os pacientes que têm genótipos diferentes de 1, genótipo 2, 3, 4, 5 e 6, né, que são mais raros, nós vamos ter a opção de usar o sofosbuvir e o velpatasvir. O velpatasvir, ele é uma droga pangenotípica que pega todos os genótipos e é uma droga extremamente eficiente. Então, esse é mais ou menos o que o PCDT recentemente aprovado, né, e até mesmo uma nota técnica que saiu agora, recentemente apresentada, essas são as opções que a gente vai ter. Para o genótipo 1, eu teoricamente poderia ter sofosbuvir e ledipasvir, que é o Arvone, o elbasvir e grazoprevir, mas que não ganhou a concorrência e o pregão, e o glecaprevir e o pibrentasvir, que é o nome, né, esse esquema GP, é uma droga da Abvir, cujo nome comercial é o Maviret. Então, o sofosbuvir e ledipasvir, elbasvir e grazoprevir e o glecaprevir e pibrentasvir ficariam como drogas com potencial para serem usados em pacientes com genótipo 1. Mas quem foi que ganhou a concorrência e o pregão no dia 15 agora? Foi o sofosbuvir e o ledipasvir. Então, para o paciente sem cirrose, 12 semanas, para o paciente com cirrose child-A, 12 semanas, e até para o paciente cirrótico com algum grau de descompensação, você poderia fazer de 12 a 24 semanas. Se você fizer 12 semanas, de preferência com ribavirina, se você não quiser usar a ribavirina 24 semanas.
O Elbasvir e o Glecaprevir não foram contemplados nesse pregão para pacientes com genótipo do tipo 1. Para genótipo 2, 3, 4, 5 e 6, ficou o Epiclusa, que é o Sofosbuvir e o Velpatasvir. Também 12 semanas para não cirrótico, para o cirrótico Child Pug A, 12 semanas, e para o cirrótico Child Pug B ou C descompensado, também 24 semanas. Veja que o PCDT brasileiro, ele de alguma forma, ele não vai muito ao encontro dos guidelines americanos e norte-americanos e europeus. No guideline americano, você pode usar Sofosbuvir e Ledipasvir por 8 semanas. Você pode usar apenas 12 semanas de Sofosbuvir e Velpatasvir para cirrótico descompensado. Por alguma razão, o nosso PCDT colocou, por exemplo, o Arvone 24 e não 12, e colocou para o Sofosbuvir e Velpatasvir também 24 semanas e não 12. Existe uma peculiaridade que está ali até marcada em asterístico. O Arvone é um medicamento que é uma única cápsula ao dia. Se eu pego um paciente que ele é virgem de tratamento, ele é não cirrótico, genótipo 1, ele é paciente HIV negativo e ele não é afrodescendente, eu posso usar ele por 8 semanas. Então, Arvone por 8 semanas. Isso é um avanço. A taxa de cura com essa medicação por 8 semanas chega a 98%. Mas, por alguma razão, o Ministério da Saúde não resolveu colocar isso no PCDT. Colocou lá 12 semanas. Os trabalhos feitos com Sofosbuvir e Velpatasvir, os estudos chamados Astral 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles confirmaram que 12 ou 24 eram similares em termos de RBS, mas ficou para o cirrótico descompensado 24 semanas, quando poderia ser Sofosbuvir, Velpatasvir e até Ribavirina por 12 semanas. E para o paciente que já foi tratado, aquele paciente que é falhado a algum DA, né? Então aqui tem duas situações. Para o genótipo 1, se esse paciente ele é um não cirrótico, ou até um cirrótico Child A, compensado, esse paciente ele pode ser resgatado com Sofosbuvir e Ledipasvir. Então vejam lá em cima, a primeira coluna, sem cirrótico, sem cirrose ou cirrose Child Pug A, mas o tratamento dele, o anterior, não incluiu o inibidor da região NS5A. Então ele foi tratado, por exemplo, com Telaprevir, Boceprevir ou Cimeprevir. Ele pode ser resgatado com um Ledipasvir e Sofosbuvir. Se ele é um paciente que também tem cirrose ou não cirrose, Child Pug B ou C, mas ele também não tratou previamente com nenhum inibidor da região NS5A, eu posso retratá-lo com Sofosbuvir e Ledipasvir também por 24 semanas. Tá? Agora, se ele na primeira avaliação, essa coluna que está aqui, a terceira coluna, ele é um não cirrótico, ele é um cirrótico, mas ele já tomou um inibidor da região NS5A, por exemplo, ele já tomou Daclatasvir, eu não vou retratá-lo outra vez com Sofosbuvir e Ledipasvir. A ideia inicial é que ele seja resgatado com o Glecaprevir e o Pibrentasvir. Então, o esquema GP, o Maviret, ele vai ficar muito como um esquema de resgate. Tá? Vejam que ele ficou ali como resgate em todas as 3 situações, né, de 12 semanas naquele inibidor tratado sem NS5A, e até mesmo naqueles com NS5A. Agora, se o paciente é genótipo 2, 3, 4, 5 e 6, as opções que eu vou ter será também o Velpatasvir, o Sofosbuvir e o Velpatasvir, e o Glecaprevir e o Pibrentasvir, que é o Maviret. Só que esse terceiro produto, o GP, o Maviret, ele ainda não foi licitado e não foi comprado pelo Ministério da Saúde. Então, de uma maneira bem resumida, quais são as opções que eu tenho para um paciente virgem de DA? Genótipo 1, o Ministério vai fornecer Arvone, Sof e Ledipasvir. Para diferentes de 1, Sof e Velpatasvir, que é o Epiclusa. Para pacientes falhados, eu vou ter a opção de Sof e Ledipasvir, o Sof e Velpatasvir, ou, quando for feita a compra, a licitação, o GP ou Maviret. Tá? Então, esse medicamento, Sofosbuvir e Ledipasvir, ele é um medicamento que é uma única cápsula e ele foi testado em vários esquemas em pacientes genótipo 1, virgens, cirróticos, não cirróticos, e vejam que a taxa de cura
quando comparava 12 semanas com 24 semanas, é 99%, 97%, 98%. Então é um medicamento extremamente eficiente para genótipo do tipo 1. E aqui naquela situação que eu comentei, dá até para encurtar de 12 para 8 semanas. Então se eu estou diante de um doente que tem genótipo 1, virgem, não é afrodescendente, a carga viral dele é menor do que 6 milhões de cópias, que é a grande maioria dos nossos doentes, e não é HIV, a minha taxa de cura com 8 semanas é de 97%, com 12 semanas dá 96%. Então, essa é uma vantagem, mas que o Ministério, por alguma razão, resolveu não incorporar. Todos serão tratados por 12 semanas. Esse é o esquema do Elbasvir, do Grazoprevir, esses dois estudos chamados CIED, para pacientes virgens experimentados, também com taxas de cura em torno de 92% a 95%. O grande inconveniente desse esquema da Merck é que para pacientes que têm genótipo 1A, que é um vírus que tem uma barreira genética mais baixa, ele precisa ser tratado por 16 e não por 12 semanas. Então é uma droga que muito provavelmente não será incorporada pelo Ministério da Saúde. E o que a gente quer nesses próximos 2 a 3 anos? Né? A gente quer encontrar medicamentos que sejam pangenotípicos. Sofosbuvir e velpatasvir é pangenotípico, Glecaprevir e Pibrentavir é pangenotípico, então eu não precisaria nem fazer mais exame de genotipagem. Então eu estou economizando no exame. Né? Então eu quero medicamentos que sejam pangenotípicos, que sejam panfibróticos. Eu posso tratar qualquer paciente com qualquer grau de fibrose, do 0 até o 4. Né? E de preferência que eu não precise mais da malfadada ribavirina. Então essas são as duas opções, Sofosbuvir e velpatasvir, nome comercial Epiclusa. Vejam ali os diferentes genótipos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em cima a taxa de cura, ela vai de 98% até 100%. Embaixo, a outra opção, Glecaprevir e Pibrentavir, nome comercial Mavirete. Eu posso tratar esse doente por 8, por 12 ou até por 16 semanas. Qualquer genótipo, qualquer grau de fibrose. Taxa de cura 98, 98, 96, 96, 100, 94. A única contraindicação para o GP, para o Mavirete, é ter paciente com cirrose descompensada, porque como ele tem o Glecaprevir, tudo que termina em Previr é inibidor de protease eu não devo usar em pacientes com cirrose descompensada. Então esses são os estudos que foram feitos com Sofosbuvir e velpatasvir, vários estudos, Astral 1, 2, 3, 4, por exemplo, pacientes descompensados, e o 5 para pacientes co-infectados, vírus C e HIV. E aqui a taxa de cura, Astral 1, que incluiu o genótipo 1, 2, 4, 5 e 6, taxas de cura superiores a 97%. Para Astral 2, genótipo 2, 99%. Astral 3 para genótipo 3, 95%. Astral 4 para pacientes com cirrose descompensada, 94%. E Astral 5 para paciente HIV e HCV, também 95%. Né? Para o paciente cirrótico, né, genótipo 3, que hoje ainda é considerado um paciente mais difícil de tratar, é sempre o Sofosbuvir e velpatasvir, preferencialmente por 12 semanas e até preferencialmente em algumas situações associando com a ribavirina. Cirrótico descompensado, Sofosbuvir, velpatasvir e ribavirina é a preferência de 12 semanas, mas o Ministério colocou para 24 semanas. Então, nós vamos poder tratar esse paciente por 6 meses. Uma palavra final sobre esse outro produto, que é o Mavirete, é a associação do Glecaprevir e do Pibrentavir, também um medicamento de um comprimido ao dia. Ele é uma droga pangenotípica, ele está sendo testado até com 8, com 12, com 16 semanas, e a única contraindicação, como ele é Previr, tem um inibidor de protease, eu não devo usá-lo em paciente que tem cirrose hepática descompensada. Então, esse é o estudo do Mavirete em pacientes sem cirrose, qualquer genótipo,
8 semanas de tratamento, taxas de cura de 99, 98, 95, 93, 100, 90%. E para paciente com cirrose hepática, 12 semanas de Mavirete, taxas de cura para qualquer tipo de genótipo, que variam de 99% a 100%. Então, só para finalizar, eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, quer dizer, por mais que o Ministério ainda não compre aquilo que a gente gostaria, né, mas só já está oferecendo Sofosbuvir, Taclatasvir, Sofosbuvir, Cimeprevir, o Viquira, agora a chegada do Arvone, a chegada do Velpatasvir. Por mais que a gente sempre queira o ótimo, o ideal, somente ter essas medicações que nós já estamos tendo desde 2015, já fez uma mudança por completo. Na terça-feira da semana que vem, uma outra aluna do mestrado vai defender a sua tese exatamente para mostrar a resposta que nós tivemos nos nossos 200 primeiros pacientes. A nossa taxa de cura no Gafre foi de 97%. Então, pouquíssimos pacientes falham. Quem falham? Quais são esses poucos pacientes? Nós, em quase 800 pacientes, tivemos 10 pacientes que falharam. Quem são esses pacientes? São aqueles que têm genótipo 1A, predominantemente o 1A, daí a letra A. Aqueles pacientes que no basal, no baseline, ele tem alguma mutação de resistência, uma variante de resistência. O C porque ele é cirrótico, o D porque ele é um cirrótico descompensado e o E porque ele já foi previamente tratado em vários outros ciclos terapêuticos. Então esse ABCDE serve muito na hora que a gente vai tratar o doente para verificar se ele tem fatores preditivos, prognósticos bons ou ruins. Tá? Eu vou passar porque eu acho que isso aqui é muito específico para retratamento, só para mostrar a vocês a nossa experiência aqui do Gafre. Nós tratamos mais ou menos no primeiro trabalho que levantamos em 2017, 161 pacientes, a maioria deles era genótipo do tipo 1, ou 1A ou 1B, e a nossa taxa de cura foi de 96,7%. E esse paciente que nós tratamos, essa é a primeira leva, entre outubro de 15 e outubro de 16, a gente só tratou paciente com fibrose muito avançada, como está ali naquela pizza, fibrose 3, fibrose 4, e a nossa taxa de cura foi de 97%. No Brasil, a SBH tem um trabalho de levantamento de 2.500 pacientes que foram tratados. Cada centro vai mandando seus dados para um aplicativo, e nós, no Brasil, em 2.500 pacientes, os primeiros 2.500 que foram avaliados, a taxa de cura deu 97%. Isso com Sofosbuvir, Daclatasvir, Sofosbuvir e Cimeprevir, não tinha nem chegado ainda naquela época o Viquira. Então, acho que a gente está diante de uma nova era. As taxas de RDS, independente do remédio que você oferece para ele, seja Elbasvir, Grazoprevir, Sofosbuvir e Daclatasvir, Sofosbuvir e Cimeprevir, Arvone, Viquira, as nossas taxas de cura são superiores a 95%. Isso na população monoinfectada e também na população co-infectada. Eu tive agora, há um mês atrás, a defesa da tese da doutora Beatriz, que é uma colega que defendeu a avaliação dos nossos primeiros 100 pacientes co-infectados, tratados com Sofidacla, né, predominantemente, paciente com HIV positivo e vírus C, 100 pacientes, taxa de cura 100%. Não tivemos uma falha, todos ficaram curados. Claro que o paciente HIV teve uma grande vantagem, eu poderia tratá-lo independente da fibrose. Muitos desses tinham fibrose 0, fibrose 1, né? Então isso foi um fator que com certeza deve ter impactado para que essa taxa de cura tenha sido muito melhor. Queria agradecer a gentileza de vocês de terem me esperado até agora para falar um pouquinho. Fico aberto aí para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado.